Olá, boa noite a todos. Meu nome é Gabriela Soares, eu sou acadêmica de medicina, estou no 7º período e sou integrante da Liga Acadêmica de Patologia da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. E como projeto de extensão, eu e meu grupo montamos uma apresentação sobre a diabetes mellitus. Nós vamos explicar sobre o mecanismo dessa doença através de uma dinâmica ilustrativa. Mas afinal, o que é a diabetes? A diabetes é uma doença caracterizada pela elevação da glicose no sangue, que é chamada de hiperglicemia, que nada mais é do que o acúmulo do açúcar dentro dos vasos sanguíneos. Mas como que ela surge? Ela surge através de defeitos da secreção ou da ação do hormônio insulínico, que é a insulina, que ela é produzida no pâncreas e tem como ação tirar o açúcar do sangue e colocar para dentro das células. A diabetes ela pode ser dividida em tipo 1 e tipo 2. E apesar desses dois tipos terem origens diferentes, eles têm em comum a consequência, que é a hiperglicemia, o acúmulo do açúcar no sangue, que é a causa de todas as consequências da doença. Quando a pessoa tem um funcionamento normal, ela ingere o carboidrato e o açúcar fica no sangue. Aí a insulina pega esse açúcar e leva para o interior das células. E isso é uma pessoa que não tem diabetes. Mas uma pessoa que tem diabetes tipo 1, que é uma condição autoimune, ela tem uma deficiência insulínica, ou seja, ela não produz a insulina. E por que isso acontece? Isso acontece porque a pessoa tem autoanticorpos que destroem as células beta-pancreáticas, que são as células do pâncreas, órgão que produz a insulina. Então a pessoa não vai ter a produção da insulina e vai ter insulinite, deficiência da insulina e hiperglicemia. E ela vai ter como sintomas sede excessiva, fome excessiva e aumento da frequência urinária, que é ir mais vezes ao banheiro durante o dia. E é assim que acontece, a pessoa ingere carboidrato, o açúcar vai ficar no sangue, só que ela não vai ter insulina para retirar esse açúcar do sangue. Então ele vai acabar se acumulando lá mesmo e não vai entrar para dentro das células, né? Já a diabetes tipo 2, a pessoa vai ter a insulina, mas a insulina não vai funcionar direito, porque a pessoa vai ter uma resistência à insulina. Isso está principalmente associado ao ganho de peso e à obesidade, porque nessas condições os tecidos passam a não responder de maneira adequada à ação do hormônio da insulina. E isso causa o acúmulo do açúcar no sangue. E como sintomas são os mesmos da diabetes tipo 1, que é muita sede, muita fome e aumento da frequência urinária. A pessoa, aqui é a demonstração, né? A pessoa vai ingerir o carboidrato, o açúcar vai ficar no sangue e a insulina da pessoa não vai funcionar direito. Então, ao invés de ser uma colher, vai ser um garfo, que vai ter dificuldade para colocar o açúcar dentro da célula. Que apesar de ter ela, não vai ser 100% do açúcar que vai ir para dentro da célula, acumulando nos vasos sanguíneos. E quais são as consequências de não manter a diabetes sob controle? Como já foi falado, vai ser o acúmulo do açúcar dentro do vaso sanguíneo. Mas afinal, o que esse acúmulo pode fazer de mal? Acontece que o açúcar ele vai lesar as paredes do vaso, igual foi demonstrado aqui nesse papel alumínio. O açúcar ficou aderido nele, né? Ficou juntinho. Isso acaba lesando as paredes do vaso e com o tempo isso gera inúmeras consequências. E as principais consequências são prejuízo da visão, comprometimento renal e alterações nervosas periféricas. Sobre a retinopatia diabética, o que é o comprometimento visual do paciente diabético, ela está relacionada à duração da diabetes, aos níveis glicêmicos e à pressão arterial do paciente. Ela ocorre devido ao excesso de açúcar no sangue e o que acontece? As células da retina, que são as células do olho, e os vasos sanguíneos podem ser agredidos devido à hiperglicemia. E com o tempo a visão vai sendo comprometida e pode chegar até mesmo à cegueira. Essa condição ela é descoberta através do exame de fundo de olho e nesse exame pode ser detectadas microlesões vasculares, que são pequenas lesões vasculares, e aneurismas, que é quando o vasinho se rompe e aí tem um aneurisma. Já a nefropatia diabética é o comprometimento da função renal em virtude da diabetes. E ela também depende do tempo de evolução do quadro do paciente. O que acontece? A hiperglicemia ela gera alterações metabólicas e hemodinâmicas. E os glomérulos, que são as estruturas funcionais do rim, vão sendo lesados e perdendo a sua função filtradora. E com isso a pessoa pode ter, depois de anos de evolução do quadro, uma doença renal crônica,
e depender de diálise para o resto da vida. Essa condição pode ser diagnosticada ao exame de urina, que vai ter quantidade de proteínas detectadas. Isso é chamado de proteinúria. A neuropatia diabética, também chamada de polineuropatia, consiste na disfunção de vários nervos periféricos difusamente. E isso ocorre devido à deposição de açúcares nas estruturas nervosas. E o paciente diabético ele vai perdendo a sensibilidade em vários locais do corpo, iniciando pelas extremidades, que são os pés e as mãos. Com isso, ele pode sentir dormência, formigamento e até mesmo perder a sensibilidade completa, não sentir nada no membro. E é isso que gera o pé diabético, por quê? A pessoa machuca o pé e ela não vai sentir. Então, aquele machucado vai ficar lá e a pessoa só piorando o machucado, pisando em cima e não vai sentir absolutamente nada. Então, o pé diabético é o aparecimento de lesões sem a percepção do paciente, que ocorre em virtude da perda da sensibilidade dos pés. E aproximadamente um quarto dos pacientes diabéticos vão ter essa complicação. E, além dessa perda da sensibilidade, tem o comprometimento vascular, que contribui para o ressecamento e menor cicatrização. Então, a ferida da pessoa vai demorar muito para fechar e também, como ela não sente, pode até piorar, pode aumentar de tamanho, de profundidade, causando infecções. E o resultado muito comum dessa condição é a amputação do membro. Além das complicações já citadas, o paciente diabético ele pode ter inúmeras outras complicações, como doenças cardiovasculares, infarto, AVC, processos infecciosos, porque a hiperglicemia interfere na imunidade, doenças periodontais que estão na boca, como cárie, infecção da gengiva. E por que eu falei esse tanto de consequência do acúmulo de açúcar no sangue? Para mostrar a importância do tratamento, porque com o controle glicêmico, previne o pé diabético, previne as doenças renais e comprometimento visual, além de todas essas complicações que eu falei. E para um bom controle glicêmico, a pessoa tem que seguir à risca, tomar direitinho as medicações passadas pelo médico. E além disso, ela tem que mudar um pouco os hábitos de vida, melhorar a alimentação, fazer mais exercício. E esse combo de mudanças no estilo de vida com os medicamentos mantém o controle glicêmico adequado e a pessoa vai evitar inúmeras dessas complicações. Então, essa é a importância do tratamento da diabetes e tomar muito cuidado para não descontrolar. Essas foram as referências utilizadas e muito obrigada pela atenção.